E o Brasil acompanha essa tragédia na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. E para falar um pouco mais a respeito desse assunto, porque a gente também sabe que foi um caso que aconteceu ali no estado de Minas, também a gente lembra do que aconteceu em Mariana há 3 anos atrás, mas a gente sabe, por exemplo, que na Bahia existem algumas barragens de rejeito, existem barragens de água, para a gente tentar entender um pouco essa situação que aconteceu em Brumadinho e também observar o nosso estado da Bahia. E a gente traz aqui o especialista que é geógrafo e também pesquisador de impactos ambientais, que é o professor Rosalvi Lucas. Mais uma vez, professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite e vir aqui ao UESB Notícias. Obrigado. Professor, como primeira pergunta, quais os impactos ambientais, por exemplo, nessa situação da cidade de Brumadinho, com o rompimento daquela barragem? A gente sabe dessa tragédia de centenas de pessoas desaparecidas, já dezenas de pessoas declaradas oficialmente mortas. Quais são os impactos ambientais ali naquela região por conta dessa tragédia? Os principais impactos são de ordem mais em relação ao ambiente físico, sobre a fauna e flora, porque o material que foi despejado é material inerte, que é o minério de ferro, ele é composto por material estéril. Sim. Então, tipo assim, estéril porque ele não contém matéria orgânica. E além de não conter, ele não permite, quando ele é despejado, né, que, por exemplo, o solo respire. E ele não permite que as plantas também respirem. Então, onde se despeja aquela lama, o ambiente morre. Ambiente aquático e o ambiente terrestre. No caso aquático, ele acaba, por exemplo, com o oxigênio da água. Aí as algas e peixes, que por sua vez alimentam as populações humanas, né, e a própria fauna aquática, então ela tem um impacto assim muito severo sobre os organismos vivos na água. E nos vegetais, ele não permite que os vegetais nasçam e os que estão já vivos, no caso as árvores vão morrer tranquilamente. Professor, devido ao volume, por exemplo, de produtos, por assim dizer, ou de rejeitos que foram vazados por conta desse rompimento dessa barragem, por quanto tempo a natureza precisaria, ou quanto tempo precisaria para se recuperar 100% desses impactos? Certo. Essa resposta precisa de muitas variáveis. A primeira delas, a principal, é a quantidade de material que foi jogado na água ou no ambiente, né? No caso de Brumadinho, eu acompanho desde quando foi lançado. A primeira informação foi de 1 milhão de metros cúbicos. Depois eu fui olhar, era 12,7. Então, quanto mais se esconde a informação, mais você quer esconder também os reais efeitos. Vamos pegar aqui no caso de Mariana, foram 63 milhões e aqui foram 12. Então, obviamente, Mariana vai demorar muito mais do que Brumadinho. E outro fator também que interfere nessa resposta é o tipo de ambiente que está sendo jogado aquele material. No caso de Brumadinho, como é um ambiente basicamente plano, que eu estava olhando o traçado lá do rio, então o rio é bem meândrico, porque ele faz muitas curvas. Então, onde o rio faz curva, então o ambiente é plano. Aí a velocidade também é pequena. Então, de certa forma, é um fator que reduz a abrangência, né, a escala desse impacto ambiental. Então, no caso Mariana, se alguém nascesse em 2015, 80 anos depois, ainda teria esse efeito de Mariana. Aqui, no caso, como foi menor volume, não vai chegar a 80 anos. Eu diria que 50, 60 anos a gente vai ter efeito ainda. Lembrando que quanto mais cedo tomar medida, menor o efeito. Agora, do ponto de vista do tipo de impacto, as águas elas vão continuar contaminadas, o solo, etc. Mas a própria natureza ela tem poder de auto-recuperação, auto-regeneração. Então os efeitos são bem maiores agora, mas à medida que o tempo vai passando, ele vai caindo também. Mas para acabar totalmente, isso demora um tempo acima de 50 anos. Agora, professor, falando aqui da nossa região, falando aqui do estado da Bahia, algumas barragens próximas aqui à nossa região, a população tem com que se preocupar, por exemplo, com a situação dessas barragens, a barragem de Caeté, de Mirante? Quando
a gente lê, por exemplo, barragem de Brumadinho, aconteceu, tarará. Sim. Aí o termo barragem significa área de contenção de alguma coisa. No caso, barragem de rejeitos e barragem de águas são assim, duas coisas totalmente diferentes. Uma é feita de concreto, que é a barragem de água, que a finalidade é o barramento, né, o confinamento de água para consumo ou uso, por exemplo, para agricultura, indústria, etc, etc. Como os cuidados também são diferentes, então a barragem de concreto ela é muito mais fortificada, muito mais qualitativa, né, do ponto de vista da segurança e da legislação. No caso da barragem de rejeitos, que são para barrar substâncias sólidas, basicamente sólidas, porque só para ter ideia, por exemplo, os rejeitos basicamente são 80%, algumas vezes 80% de líquido, 20% de sólido, ou então 50-50, não é assim a questão da água. E é muito mais pesada também, né? Se você pegar 1 litro de água, pesa 1 quilo. Mas pegar 1 litro de rejeito, pesa acima de 4 quilos. Então é muito pesada. Como é muito pesada e também ela não se comporta como a água, então no caso de rompimento a velocidade é menor. Então o sistema de barramento também ele é feito de maneira menos segura. Só para você ter ideia, no caso das barragens de água, o barramento é feito de concreto. No caso do barramento de rejeito, é feito com o próprio rejeito, feito paredão. À medida que vai colocando rejeito, vai colocando mais... à medida que coloca rejeito na barragem, esse próprio rejeito tira e coloca no paredão também. De certa forma, é inseguro. Mas como o risco é bem pequeno em relação, por exemplo, à questão da força física, né, para derrubar o paredão, eu diria que pelo menos aqui no estado da Bahia, a gente não tem tanto risco porque o estado de Minas é o estado que tem a área que tem a maior reserva de minério de ferro. Então, obviamente, as atividades de mineração também lá são maiores. Aqui na Bahia a gente não tem a quantidade de ferro que Minas tem. A gente tem, por exemplo, níquel, tem também aqui em Caeté, que é do urânio, né, do minério do urânio, aliás, e o volume é bem menor do que do ferro. Como é menor, então as barragens também são menores. E as barragens do níquel, tanto do urânio, tem menos líquido. Então, a probabilidade de acidente é muito baixa. Eu não diria zero, que sempre vai existir uma possibilidade, mas é baixa a probabilidade. Ok, professor. Muito obrigada por sua participação no UESB Notícias. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto, mas eu tenho certeza que a gente vai voltar a falar mais a respeito desse assunto, a respeito também dos seus projetos de pesquisa ou de qualquer outro assunto que o senhor considera também importante a gente estar trazendo para a nossa comunidade. Obrigado. Boa tarde. O UESB Notícias fica por aqui. Uma boa tarde para você.